Olá! Hoje a gente vai, abrir a caixa preta de um instrumento que é chave para entender como nossas cidades funcionam. A pesquisa Origem-Destino, a famosa ODE. Isso aí. Temos aqui como base uma série de vídeos muito bons do canal Multiplicidade e Mobilidade Urbana, que, mergulham fundo nesse universo. São ótimos mesmo. A nossa missão aqui, então, é tentar desvendar o que são essas pesquisas, por que elas são tão importantes para o planejamento de transportes há tanto tempo, né? Fundamental, né? Mas também ver quais são as limitações e, principalmente, como é que a gente pode extrair informações valiosas desses dados todos. Vamos focar bastante na pesquisa de São Paulo, que é super conhecida, mas, as lições valem para muitos outros lugares. Prontos para essa exploração? Vamos lá. Então, para começar do começo mesmo, o que é, afinal, essa pesquisa OD? E por que ela é considerada, tão essencial? Essencial é a palavra certa, viu? Pensa nela como, sei lá, o raio-x mais completo que a gente tem dos deslocamentos na cidade. O raio-x, gostei da imagem. A forma mais clássica, né, que vem lá dos anos 50, é a pesquisa domiciliar. Literalmente, os entrevistadores batem na porta das pessoas, Em casa em mesmo? casa mesmo, e perguntam sobre todas as viagens feitas no dia anterior. Tudo. De onde saiu, para onde foi, que horas, por qual motivo, foi trabalhar, estudar, fazer compras, levar alguém. Tudo detalhado? Sim. E claro, como foi feito o trajeto, né? Quais meios de transporte usou. Essa metodologia é a base de quase todo o modelo de planejamento de transportes que existe por aí. Uma tradição de décadas, então. Isso, com certeza, traz um conhecimento acumulado enorme. Mas fico pensando, será que não carrega também um risco de, repetir visões antigas, talvez até reforçar a desigualdade sem querer? É uma tensão real, sim. E é importante pensar nisso. A metodologia clássica, ela tem seus méritos, claro, mas ela reflete um pouco as prioridades e as tecnologias da época em que foi criada, né? Faz sentido. A boa notícia é que muitas cidades aqui no Brasil fazem suas ODUs. São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, tem várias. E embora a base conceitual seja parecida, a gente já começa a ver algumas adaptações, algumas inovações interessantes surgindo. Vamos falar disso mais pra frente. Legal. Falando em dados, então, vocês mencionaram a pesquisa de São Paulo feita pelo metrô. A base de 2017, que é a mais recente que está disponível para o público, é um negócio gigantesco, né? Tipo, centenas de milhares de linhas, cada uma sendo uma viagem. É isso? Exatamente. É um volume impressionante. E, para não se afogar nesse mar de números, tem um documento que é fundamental: o layout, ou o dicionário de dados. O layout. Motivo na origem, onde o código 1 é trabalho na indústria, o 5 é estudo, o 8 é volta para casa. Sem entender esse layout, a base de dados vira só um amontoado de números, né? Não dá para fazer nada. Entendi. E eu ouvi falar que a estrutura desses dados não é, uma lista simples. Tem uma organização meio em camadas. Como é isso? Perfeito. A estrutura é hierárquica. Pensa naquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. Ah, sei. As matriósicas. Isso. É tipo isso. Tem o domicílio, que contém a família, que contém a pessoa, e a pessoa realiza as viagens. Ah, interessante. E isso é super importante, porque informações do domicílio, tipo a renda, ou da pessoa, tipo a idade, vão aparecer repetidas em todas as viagens daquela pessoa, certo? Certo. Então, na hora de analisar, tem que tomar cuidado para não contar a mesma casa ou a mesma pessoa várias vezes, dependendo do que você quer ver. Precisa saber qual camada da boneca você está olhando. É a casa? É a família? É o indivíduo? Ou é a viagem em si? Entendi a lógica das camadas. Mas ainda tem a questão da escala. Eles entrevistam alguns milhares de casas, né? Mas a região metropolitana tem milhões. Como é que funciona essa mágica para a pesquisa representar todo mundo? Aí entra um conceito estatístico que é chave: o fator de expansão. Fator de expansão. Isso. Não é mágica, não. É matemática. Cada domicílio, ou pessoa, ou viagem que está na amostra recebe um peso.
E esse peso representa quantos outros domicílios, pessoas ou viagens parecidas com aquela existem no universo total da pesquisa. Ou seja, na região metropolitana inteira. Um peso? Aí, quando você soma esses pesos, lembrando de usar a camada certa, por exemplo, contando só uma vez por domicílio, se você quer saber o total de domicílios, você consegue estimar os totais para a região inteira. Parece bem poderoso isso, né? Transformar uma amostra num retrato da cidade inteira. Mas imagino que seja delicado também, não? Se tiver um errinho ali na amostra ou um viés, ele acaba sendo multiplicado por esse fator. Exatamente essa é a questão. É uma ferramenta super poderosa, mas que amplifica qualquer imperfeição que exista na amostra. Por isso que a qualidade da coleta dos dados e o cálculo certo desses fatores são, assim, absolutamente críticos. Entendi. É sempre uma boa prática, quando você está mexendo nesses dados, conferir se os totais que você calcula batem com os que estão nos relatórios oficiais da pesquisa. É tipo um teste de sanidade, sabe? Para ver se você está no caminho certo. Boa dica. Vamos falar então das viagens mesmo. A pesquisa anota os transportes usados, né? Vi que a de São Paulo 2017 até incluiu apps de transporte, mostrando que tenta se atualizar. Sim, eles incluíram essa categoria. Mas aí tem um conceito que parece que gera bastante discussão, que é o tal do modo principal. O que é isso exatamente e por que há tanta polêmica em volta dele? O famoso modo principal. Nos relatórios de São Paulo, pelo menos, é uma classificação que o próprio metrô criou, com uma hierarquia bem definida. A lógica é mais ou menos assim. Se a pessoa usou o metrô ou trem em qualquer parte da viagem, pronto, esse é o modo principal. Mesmo que tenha sido só um trechinho. Mesmo que tenha sido só um trechinho. Se não usou trilhos, mas usou ônibus, municipal ou intermunicipal, aí o ônibus é o principal. Depois vem os transportes individuais motorizados, tipo carro, moto, depois bicicleta e, por último, lá no fim da fila, o modo a pé. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Então, se alguém anda 5 minutos até o ponto, pega um ônibus por 40 minutos e depois pega um metrô por 10 minutos para chegar no trabalho. O modo principal dessa viagem toda é o metrô. Exato. Mesmo tendo passado 4 vezes mais tempo no ônibus, isso não distorce um pouco a importância de cada etapa da viagem? Distorce. E distorce bastante a análise de como as pessoas realmente combinam os transportes, sabe? Essa hierarquia que acaba priorizando os modos de maior capacidade, ou os que são vistos como mais estruturantes, Tipo metrô? isso, ela acaba meio que invisibilizando a importância de outros modos, especialmente o ônibus, quando ele faz parte de viagens integradas, e mais ainda a bicicleta e o modo a pé, quando são usados só para chegar no ônibus ou no metrô, por exemplo. Eles ficam lá no fim da fila da hierarquia, quase não aparecem como principais. Poxa, e como é que os analistas então podem tentar contornar isso para ter uma visão um pouco mais realista da situação? Uma técnica bem comum é basicamente ignorar essa variável pronta de modo principal que vem na base e criar suas próprias análises. Ah, faz sentido. Por exemplo, você pode criar uma variável nova para cada viagem. Ela usou ônibus em algum momento? Sim ou não? Ela usou bicicleta? Sim ou não? Checando todos os modos registrados para aquela viagem. Entendi. Tipo um checklist para cada modo. Isso. Aí você consegue entender a participação real de cada modo nas viagens das pessoas, sem depender daquela hierarquia pré-definida. Ajuda a revelar a complexidade da multimodalidade, que muitas vezes fica escondida. Falando em modos que ficam escondidos, a caminhada parece ser um caso clássico, né? Como é que a ODD trata as viagens feitas a pé? Olha, historicamente muito mal, sendo bem direto. A ODD de São Paulo, por exemplo, ela só registra uma viagem como sendo a pé se ela for feita só caminhando, exclusivamente a pé, Ok. por mais de 500 metros. Ou, se for mais curta, só se o motivo for trabalho ou estudo. Ah, então aquela ida rapidinha na padaria da esquina, por exemplo, provavelmente não entra na conta. Provavelmente não. E o que é talvez pior, a caminhada que a gente faz no começo ou no fim de uma viagem de ônibus ou de carro, ou aquela caminhada para trocar de transporte, na baldeação. Sim, a baldeação. Essa simplesmente não conta como um modo na sequência que é registrado na pesquisa. Ela meio que desaparece. Caramba!
Mas alguma informação sobre a caminhada é capturada ou ela some completamente? Não, alguma coisa é capturada, sim. E isso é interessante. A pesquisa registra o tempo em minutos que a pessoa levou caminhando da origem até pegar o primeiro transporte motorizado, andal, e o tempo do último transporte até chegar no destino final, andade. Ah, então tem o tempo de caminhada nas pontas. Tem. E quando você olha esses tempos, percebe que quase toda viagem envolve alguma caminhada, né? Nem que seja da garagem até a porta de casa, ou da porta do trabalho até o ponto de ônibus. É verdade. O paradoxo é que, mesmo com toda essa subnotificação que a gente falou, quando contamos só as viagens que são exclusivamente a pé, aquelas que atendem aos critérios mais longas ou para trabalho e estudo, elas ainda representam uma fatia enorme do total de viagens. Muitas vezes é o modo com o maior número absoluto de viagens na pesquisa. Isso é muito surpreendente. Quer dizer, mesmo sendo base ignorada pela metodologia, a caminhada se mostra fundamental. Exatamente. É um sinal claro de que a gente precisa olhar esses dados com mais atenção aos detalhes, sabe? E talvez questionar mais essas definições padrão que vêm prontas. Com certeza. Mostra como é importante entender as regras do jogo, né? As regras de como o dado foi coletado. Sem dúvida. Revela a importância de, como você disse, entender as regras de coleta e não aceitar as classificações prontas sem um olhar crítico. A caminhada é a base da mobilidade e os dados, mesmo que limitados, confirmam isso quando a gente investiga um pouco mais a fundo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da estrutura da pesquisa, outro pilar da OD é a geografia, o tal do zoneamento. Como é que funciona isso? O zoneamento é basicamente o mapa da pesquisa. A região metropolitana inteira é dividida em áreas menores, que são chamadas de zonas de tráfego. Na OD de 2017, de São Paulo, por exemplo, eram 517 zonas. 517, bastante coisa. Bastante. E essas zonas são a base para duas coisas principais. Primeiro, para definir a amostra, quantos domicílios precisam ser entrevistados em cada área para ter representatividade. E segundo, para registrar a origem e o destino de cada viagem que a pessoa fez. E tem algum critério para definir essas zonas? Idealmente, sim. Cada zona deveria ser o mais homogênea possível por dentro, em termos de características urbanas, econômicas, e também deveria respeitar limites administrativos, tipo bairros ou distritos, e os setores censitários do IBGE. Isso facilita na hora de sortear a amostra. E essas zonas aparecem em vários lugares na base de dados, né? Vi que tem zona da casa, zona do trabalho, zona onde a viagem começou, zona onde terminou. Exato, aparecem vários campos. Mas aqui tem um ponto de atenção importante. A confiabilidade estatística da amostra, ela é garantida mesmo no nível da zona onde a pessoa mora. Porque foi ali, com base no domicílio, que o sorteio da amostra foi feito. Ah, entendi. Então, se você tentar fazer uma análise muito específica, tipo viagens de bicicleta entre duas zonas pequenas e muito distantes uma da outra, pode ser que a sua amostra para aquele cruzamento específico seja minúscula, ou até zero. Aí não dá para tirar conclusões muito seguras, sabe? É preciso ter cautela ao descer para níveis muito detalhados de para origem-destino ou de modo específico. Faz sentido. E olhando o mapa dessas zonas, parece que tem um padrão, né? Zonas bem pequenininhas no centro da cidade e umas zonas enormes na periferia. Isso tem alguma consequência na prática? Tem sim, e é uma consequência importante. É um legado histórico desse zoneamento que sempre foi mais detalhado nas áreas centrais. Zonas muito grandes na periferia podem acabar engolindo as viagens mais curtas. Como assim engolindo? Se alguém mora e trabalha, ou mora e estuda, dentro da mesma zona gigante lá na periferia, a pesquisa vai registrar a origem e o destino como sendo a mesma zona. E aí a gente perde informação desse deslocamento, que na verdade existiu, mas ficou escondido dentro da zona. Isso dificulta bastante entender a mobilidade local de quem vive mais afastado do centro. Entendi. Isso me leva a outro ponto que foi bastante ressaltado. A diferença entre esses dados brutos da pesquisa, da amostra, e o que os planejadores realmente usam no final das contas. A base de dados que a gente baixa é essa amostra, certo? E ela tem buracos. Perfeitamente colocado.
A base de dados da pesquisa, essa que a gente acessa, ela é uma fotografia muito valiosa, sim, mas é uma fotografia incompleta. É uma amostra. Certo. Se você pegar essa base e tentar cruzar todas as zonas de origem com todas as zonas de destino possíveis, você vai ver que muitos pares de zonas simplesmente não têm nenhuma viagem registrada. Por quê? Porque ninguém naquela amostra específica fez aquele trajeto naquele dia. Esses são os buracos que você mencionou. Entendi. Então, como é que os planejadores fazem para projetar, sei lá, uma nova linha de metrô ou uma faixa de ônibus? Eles não podem planejar com esses dados faltando, imagino. Exatamente. É aí que entra a etapa de modelagem natenática. A base da OD amostral, com seus buracos, é a matéria-prima para construir uma coisa que a gente chama de matriz OD sintética ou matriz OD modelada. Matriz OD sintética. Isso. O processo mais tradicional para construir essa matriz é o famoso modelo de 4 etapas. Lembra? Ah, sim. Geração, distribuição. Isso. 1. Geração. Estimar quantas viagens cada zona produz e atrai, baseado nas características dela. 2. Distribuição. Pegar essas viagens e distribuir entre todos os pares de zonas possíveis, usando modelos matemáticos para preencher os buracos da amostra de forma lógica, baseado em fatores como distância, custo, etc. Ok. Preenche os buracos. 3. Divisão modal. Depois de saber quantas viagens vão de A para B, o modelo tenta estimar quantos vão de carro, quantos de ônibus, de metrô. 4. Alocação. Por fim, o modelo joga todas essas viagens estimadas na rede de ruas e de transporte público existente para simular como elas se distribuiriam, onde haveria congestionamento, etc. Uau, é um processo bem mais complexo do que só olhar a pesquisa. Então, o dado bruto da amostra é o ponto de partida, mas é a modelagem que tenta criar o quadro completo para poder planejar o futuro? Exatamente. É fundamental entender essa diferença. A base da pesquisa reflete o que foi observado na amostra. A matriz modelada é uma estimativa matemática do fluxo total construída a partir da amostra, mas que vai além dela para permitir simulações e planejamentos mais robustos, olhando para o futuro. Entendido. E falando em como os dados são apresentados, outra dúvida que sempre surge. Por que aqueles gráficos de motivo de viagem que a gente vê nos relatórios oficiais, às vezes mostram percentuais bem diferentes do que a gente calcularia direto na base de dados? Ótima pergunta. E isso causa muita confusão mesmo. A resposta principal está no motivo retorno para a residência. Ah, volta para casa. Exato. Como a maioria das viagens que a gente faz é de ida e volta, né? Quase metade de todas as viagens registradas na base de dados acaba tendo casa como destino. Faz sentido. Só que, para dar mais destaque aos motivos que realmente geram as atividades fora de casa, trabalho, estudo, lazer, compras, é uma prática muito comum, na hora de fazer os relatórios para divulgação, excluir as viagens de volta para casa desse cálculo de percentuais. Ah, eles tiram a volta para casa da conta. Tiram para calcular o percentual. Aí, o percentual de viagens para trabalho, por exemplo, parece bem maior do que se você calculasse sobre o total de viagens incluindo as voltas. Não é que esteja errado, entende? É uma escolha de como apresentar o dado para focar na atividade fim, no que atrai as pessoas para fora de casa. Entendi, é uma questão de foco na apresentação. E por que coletar separado, por exemplo, trabalho na indústria, trabalho no comércio, trabalho nos serviços, se muitas vezes eles juntam tudo como trabalho nos relatórios finais? Isso é muito útil para a etapa de modelagem, especialmente para a primeira etapa, a de geração de viagens. Para modelagem. Sim. Pensa bem, diferentes tipos de emprego tendem a se localizar em áreas diferentes da cidade, né? A indústria fica mais em certas zonas, o comércio em outras, os serviços em outras. E eles também podem ter padrões de horário, de pico, um pouco diferentes. Verdade. Então, ter essa informação mais detalhada na coleta permite criar modelos mais precisos sobre onde e quando as viagens de trabalho acontecem na cidade. Mesmo que, para simplificar a divulgação depois, eles acabem agrupando tudo como trabalho. O detalhe ajuda na precisão do modelo. Ok, entendi. Bom, a OD tradicional é essa ferramenta super poderosa, mas também complexa, com suas limitações. Aí vem a pergunta, com tanta tecnologia hoje em dia, celular com GPS, dados de aplicativos, não seria mais fácil, talvez mais barato,
substituir essas entrevistas demoradas por dados coletados automaticamente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A tecnologia, sem dúvida, oferece um potencial imenso para a área de transportes. Mas, hoje, ela ainda não substitui completamente a OD tradicional. E por que não? Qual o desafio? O grande desafio é que esses dados de celular, de GPS, de aplicativos, eles geralmente te dizem onde a pessoa esteve, talvez com que velocidade se moveu, onde parou. O trajeto físico. Isso. Mas eles não te dizem diretamente o porquê daquela viagem. Qual foi o motivo? Foi trabalho? Foi lazer? E também não te dizem com certeza qual foi o modo de transporte exato. A pessoa estava no carro dirigindo, era passageira, estava no ônibus, numa bicicleta, essa informação não vem automaticamente. Ah, falta o motivo e o modo. Exatamente. Existem muitas pesquisas hoje tentando estimar isso a partir dos dados de localização e movimento. Tentar inferir o motivo pelo tipo de lugar, pelo horário, tentar inferir o modo pela velocidade, pelas acelerações, paradas. Mas ainda são modelos, são aproximações e exigem algoritmos bem complexos. Entendi. Então, hoje, a tecnologia serviria mais para complementar a OD do que para substituí-la de vez? Em grande parte, sim. Eu diria que esse é o cenário atual. O Big Data de mobilidade é fantástico para várias coisas. Para validar os modelos que vêm da OD, para entender melhor a frequência com que as pessoas viajam, coisa que a OD de um dia só não pega tão bem, para medir tempos de viagem reais na rede. Para medir o trânsito, por exemplo. Exato. E é muito útil também naquelas pesquisas de contorno, sabe? Para contar quantos carros, caminhões, ônibus estão entrando e saindo da região metropolitana, usando câmeras, sensores em pedágios ou até sinais de celular. Mas aquela riqueza de detalhes sobre o motivo da viagem, sobre a combinação de todos os modos utilizados, incluindo a caminhada e a bicicleta, que muitas vezes somem nos dados de GPS, isso a pesquisa domiciliar bem feita ainda consegue capturar de uma forma que a tecnologia sozinha tem dificuldade. Compreendi a complementaridade. E se a gente quisesse analisar a mobilidade de um município específico dentro da região metropolitana, digamos Osasco ou Guarulhos, bastaria filtrar na base da OD as viagens que começaram naquele município? Não é tão simples assim. Para entender a dinâmica de um município, a gente precisa olhar algumas coisas diferentes. Primeiro, sim, as viagens que começam lá. Segundo, as viagens que terminam lá, mas vieram de outros lugares. As que atraem. Isso. E terceiro, um fluxo que muitas vezes é esquecido, mas é super importante, especialmente para cidades que ficam no meio do caminho. As viagens que só passam por aquele município, sem começar nem terminar ali. São as viagens de passagem. Ah, verdade. O fluxo de passagem. Exato. Para cidades centrais como São Paulo, isso é ainda mais crítico, porque ela atrai e também é atravessada por viagens de toda a região metropolitana. Capturar bem esses fluxos que vêm de fora, ou que só passam por dentro, depende muito daquelas pesquisas de contorno que a gente falou, e também da etapa de alocação da modelagem, que simula por onde as viagens passam. Não dá para olhar só a origem na OAD domiciliar. Entendido. Vimos as limitações, os desafios da OAD tradicional. Mas tem inovações acontecendo. Vocês mencionaram o caso de Recife como uma abordagem bem diferente. Sim. Recife é um exemplo muito interessante de inovação que nasceu um pouco da necessidade, na verdade. Eles estavam com dados de OAD muito antigos. Acho que a última era de 1997. Nossa! Pois é. E sem verba para fazer uma OAD tradicional nova, que é caríssima. Então, eles tiveram uma ideia. Inverter a lógica. Em vez de pesquisar na casa das pessoas, na origem das viagens... Eles foram para o outro lado. Foram para o destino, focaram em pesquisar nos locais que atraem muitas viagens, principalmente nas empresas, nos locais de trabalho. E eles tiveram uma sacada. Vincular a pesquisa à renovação do alvará de funcionamento das empresas. Que ideia inteligente. Meio que uma contrapartida, né? E como funcionava na prática? As empresas tinham que aplicar o questionário para os funcionários? Basicamente isso. As empresas que eram notificadas pediam aos seus funcionários para preencherem um formulário online. Era um questionário bem focado, perguntando sobre os deslocamentos habituais, principalmente casa-trabalho e casa-estudo, mas também sobre algumas viagens específicas, tipo lazer ou compras feitas no dia anterior. Online?
Já facilita bastante. Facilita. E eles foram aprendendo e melhorando. Na segunda edição da pesquisa deles, em vez de cair naquela armadilha de perguntar o modo principal, eles passaram a perguntar sobre a combinação de modos que a pessoa usou. Tipo, as opções eram só ônibus plus metrô, carro como motorista, carro como passageiro plus ônibus, etc. Conseguiram capturar a multimodalidade de uma forma mais direta. Bem mais realista. Imagino. E quais foram os resultados dessa abordagem diferente lá em Recife? Olha, foram surpreendentes em vários aspectos. Primeiro, conseguiam amostras gigantescas, com centenas de milhares de respondentes, bem maiores que a própria OAD de São Paulo. Segundo, a um custo muito, muito menor do que uma OAD tradicional. E terceiro, conseguiram fazer a pesquisa com uma frequência muito maior, quase anual. Quase todo ano, isso é incrível. E isso permitiu a eles, por exemplo, analisar quase em tempo real o impacto da chegada e da expansão dos aplicativos de transporte na cidade, coisa que uma OD feita a cada 10 anos, como é o tradicional, jamais conseguiria pegar com essa agilidade. Realmente mostra que é possível, e talvez necessário, buscar alternativas metodológicas mais adequadas aos nossos tempos e orçamentos. Uma história muito inspiradora essa de Recife. E pra gente ir fechando, tem outra história que também vale a pena contar, uma de persistência e luta por transparência, a batalha para conseguir acesso aos dados da pesquisa OD lá do Distrito Federal. Essa foi uma verdadeira saga. Foi um processo longo, iniciado via Lei de Acesso à Informação, a LAI. O pedido inicial era para ter acesso à base de dados completa, claro que anonimizada, né? Sem identificar as pessoas. E também ao dicionário de dados, o layout, e aos mapas das zonas de tráfego. O básico para poder usar os dados, né? O essencial. Mas o pedido foi negado em várias instâncias lá no governo do DF. Os argumentos eram variados, que os dados eram sensíveis, que a anonimização era complexa, que a posse da informação era do órgão contratado, uma série de barreiras. Que complicado. E como conseguiram no final? Foi preciso recorrer até a última instância administrativa, que no caso do DF é a Controladoria Geral. E foi a Controladoria que, depois de analisar tudo, determinou que o Metrô DF, que era o órgão responsável, tinha sim que liberar as partes não sensíveis dos dados, ou seja, a base anonimizada e os documentos de apoio. Ufa! Que lição a gente tira disso tudo? Que a transparência não vem de bandeja. Exatamente. Exige persistência muitas vezes, exige saber o que pedir, conhecer a estrutura dos dados, como eles costumam ser organizados, ajuda muito a fazer o pedido certo. Pedir os dados já anonimizados também é um bom caminho. E às vezes, a mobilização de mais gente, vários pedidos sobre o mesmo tema, pode ajudar a sensibilizar os órgãos públicos. E o ideal seria que não precisasse dessa batalha toda, né? O ideal, sem dúvida, seria que os órgãos públicos já planejassem suas pesquisas pensando desde o início em como disponibilizar os dados de forma aberta, acessível, seguindo padrões. A liberação completa da OLD do DF no final, incluindo relatórios, mapas e a base, foi uma grande vitória para a pesquisa, para os estudantes, para consultorias, para a sociedade em geral poder usar essa informação valiosa para entender e melhorar a cidade. Exploramos bastante coisa hoje, hein? Vimos que a pesquisa OD é essa ferramenta super complexa, com uma história longa, cheia de detalhes técnicos, de conceitos importantes como fator de expansão, zoneamento e também cheia de potenciais armadilhas, né? Como a questão do modo principal ou a subcontagem das caminhadas. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma fonte de dados riquíssima e ainda fundamental para o planejamento. Entender como ela é feita, quais são suas limitações, conhecer inovações como essa de Recife e lutar pela importância do acesso aberto aos dados, como no caso do DF, tudo isso nos ajuda a usar essa ferramenta de uma forma mais crítica, mais inteligente. Fica, talvez, uma reflexão final, né? Diante das cidades que mudam tão rápido, das novas tecnologias que não param de surgir e também das limitações que a gente viu nos métodos tradicionais, qual seria o mix ideal de abordagens para a gente conseguir capturar de verdade a mobilidade urbana do futuro aqui no Brasil? Uma boa pergunta. Será que é combinar a profundidade da pesquisa domiciliar, talvez feita com menos frequência, com a agilidade e a granularidade do Big Data, usar métodos inovadores como o de Recife para certos públicos? Talvez a resposta não seja única para todo lugar,
mas a busca por essa combinação mais eficiente e completa é essencial se a gente quiser planejar cidades mais justas, mais sustentáveis e que funcionem melhor para todo mundo. Um ótimo ponto para a gente continuar pensando. Muito obrigada por nos acompanhar nesta exploração da pesquisa Origem e Destino. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima.